Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Hoje uma lista que é um complemento de uma outra lista que eu já fiz. Eu fiz uma lista com sequências, continuações que são melhores do que o filme original. Pois bem, hoje eu vou falar sobre filmes que não deveriam ter tido continuações. Não apenas sobre filmes que tiveram continuações ruins, ok? Tem muito filme que tem continuação ruim. O que eu tô falando aqui é sobre filmes que a continuação estraga até a memória que a gente tem de uma obra. Bora pra lista. E na nossa 10ª posição temos as continuações de Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions e mais recentemente Matrix Resurrections. Eu não tenho nada contra as sequências de Matrix em si, são filmes até relativamente divertidos, com alguns cenários e momentos de ação realmente incríveis. Meu problema é o quão desnecessárias são essas continuações. Pegue o final do primeiro Matrix. Neo está de posse de todos os códigos da Matrix. Ele tem capacidade de ver a Matrix pelo que ela é, uma construção de código agora decifrável. E tem a capacidade de manipulá-la à vontade. Ele derrota o agente Smith com facilidade, promete às máquinas que seu fim está próximo e voa para longe. Nesse momento sobe a música de Rage Against the Machine e os créditos finais. Gente, como superar um final desse? Então vamos ser sinceros, por que precisamos de Reloaded, Revolutions e pior ainda, Resurrections? Eu sei que a tentação de fazer uma continuação por uma obra tão influente é grande, mas como superar o desfecho coeso e perfeito do filme original? Enfim, a verdade é que Matrix caiu na tentação de tentar responder todas as perguntas que ele tinha deixado no primeiro filme, e a verdade é que essas respostas não se mostraram à altura das nossas expectativas. Meu 10º lugar. E na nossa 9ª posição temos as continuações de Duro de Matar, principalmente o 4º e o 5º filme. O primeiro Duro de Matar, pessoal, é sem dúvida um dos melhores filmes de ação já feitos. E o John McClane de Bruce Willis é uma criação maravilhosa, um personagem bem-humorado, sarcástico, inteligente e simpático. E Duro de Matar 2 também é uma obra bastante forte, apesar de ter mudado ligeiramente a fórmula do original. No entanto, todas as outras continuações do filme foram problemáticas, uma ficando pior que a outra por razões diferentes. Na verdade, para ser sincero, o terceiro filme nem é tão ruim assim, mas Duro de Matar 4 e 5 acabaram representando a ruína do personagem de John McClane. A verdade é que ao longo dos anos, Bruce Willis participou de vários filmes de ação terríveis que tentavam basicamente imitar a dinâmica de Duro de Matar. A maioria deles sem substância, desenvolvimento de personagem ou intensidade. E de muitas maneiras, tudo isso começou a influenciar a maneira como víamos o ator e o personagem. E o 4º e o 5º filme da franquia são uma coleção do que se tem de pior em filmes de ação derivativos. Personagens ruins, vilões desinteressantes, diálogos absurdamente estúpidos e um monte de participação especial sem nenhum sentido. Ambos os filmes desrespeitam massivamente a visão da trilogia original. O charme e a firmeza dos filmes originais se foram nessas continuações, substituídos por sequências de ação incrivelmente exageradas que empurram McClane cada vez mais para o reino da imortalidade. Algo completamente sem sentido, considerando que quando o primeiro Duro de Matar foi lançado, seu diferencial era justamente o fato de o protagonista não se comportar como um super-herói indestrutível. Na verdade, John McClane é um dos únicos ícones da ação dos anos 80 que parecia um homem comum, e na época foi um espanto ver o protagonista apanhar e se machucar tanto em uma obra de ação. Enfim, parece que os estúdios não entenderam que John McClane era um herói diferente de James Bond ou Ethan Hunt de Missão Impossível. Uma pena. E na nossa 8ª posição temos O Exorcista 2. Aqui o grande Richard Burton, que deve ter se perguntado o que possuiu ele para ele aceitar assumir esse papel, estrela como Padre Lamont, um padre experiente que, ao saber que um determinado demônio
possuía outra criança antes de Regan McNeil, viaja para a África para descobrir a verdade. O roteirista e o diretor do filme original, William Peter Blatty e William Friedkin, respectivamente, estão ausentes e sentimos muita falta deles. Mas a verdade é que um diretor da estatura de John Boorman, de Deliverance e Excalibur, deveria ter sido um substituto mais do que adequado. Além disso, o Exorcista 2 também tem um elenco estelar e uma trilha sonora excelente de Ennio Morricone. Então não tem como não se questionar onde foi que tudo deu errado. Bom, para começar, o Exorcista 2 mal parece uma sequência de O Exorcista. Às vezes é tão monótono e incompreensível que nem parece pertencer ao mesmo gênero. E não é brincadeira não, é isso mesmo, a continuação de um dos maiores filmes de horror de todos os tempos é mais um drama do que um filme de terror para valer. E estaria até tudo bem se pelo menos conseguisse funcionar como uma obra dramática, mas os diálogos e o roteiro são tão ridículos e mal construídos que nos levam às gargalhadas em momentos que deveriam ser sérios e densos. E para não dizer que tudo é péssimo em se tratando de continuações de O Exorcista, pelo menos a outra continuação, O Exorcista 3, é bem superior e consegue resgatar um pouco do prestígio do filme original, O Exorcista 2, meu oitavo colocado. E na nossa 7ª posição temos Esqueceram de Mim 3 e 4. Bom, aqui pessoal, não há Macaulay Culkin, nem Joe Pesci e nem Daniel Stern. E para começar, só o fato de não ter essas 3 figuras fantásticas dos filmes originais já prejudica essas continuações. Além disso, em vez de parecer uma sequência, esses filmes mais parecem um remake morno, sem sabor, sem direção e sem grandes momentos. E o fato de Esqueceram de Mim 3 ter sido escrito pelo criador da franquia, John Hughes, torna ainda mais trágico que essas 2 sequências existam. E não há como negar que assistir a química hilária de Pesci e Stern, como os bandidos molhados, é sempre divertido e algo que me atrai na obra até hoje quando eu vejo ela passando na TV. Porém, os vilões de Esqueceram de Mim 3 não estão nem perto de emular o brilhantismo dos bandidos dos 2 primeiros filmes. E para piorar, há um grande erro de cálculo nessas continuações que é muito fácil de se apontar. Faltam aos 2 filmes o coração dos originais. Afinal, os temas familiares são deixados para trás por uma trama ridícula sobre ladrões internacionais e um chip de computador que oculta um míssil. É tudo muito exagerado e até meio sombrio demais para ser o filme de Esqueceram de Mim que o público está acostumado a apreciar. Enfim, foram 2 continuações absurdamente fracas que tentaram manter viva uma franquia lucrativa que, sinceramente, deveria ter terminado em Nova York. E na nossa 6ª posição temos o Exterminador do Futuro 3. Infelizmente, como a Skynet, a franquia de Terminator provou ser um gigante que nunca pode ser verdadeiramente eliminado. Apesar de todo o seu hype, o Exterminador do Futuro 2 nunca pareceu um exercício barato para simplesmente ganhar dinheiro e se tornou um clássico e uma das melhores continuações de todos os tempos. Porém, o Exterminador do Futuro 3 parece uma desculpa cínica para prolongar uma história que efetivamente já tinha terminado. Com Edward Furlong sabiamente não retornando para reprisar seu papel, o Exterminador do Futuro 3 mostra John Connor e sua namorada sendo perseguidos por um outro agente imparável da Skynet, agora interpretado por uma mulher. O filme tenta basicamente ser uma cópia do Exterminador do Futuro 2, com aquele clima de perseguição constante, porém sem nada do estilo ou da inteligência dos 2 filmes anteriores. Mas para não dizer que tudo é terrível em Exterminador do Futuro 3, ele pelo menos é lembrado por seu desfecho vagamente novo e interessante e que o impede de ser um filme de ação completamente esquecível. E vale lembrar que as outras continuações que vieram depois do Exterminador do Futuro 3 também merecem ser lembradas aqui, já que é tudo absolutamente implausível e estúpido. Aliás, depois de assistir a última continuação da saga, eu cheguei a questionar um amigo. Afinal de contas, o que a Skynet realmente quer? Enfim, a lista de filmes de Terminator prova que, enquanto a Skynet ainda tiver acesso à tecnologia de viagem no tempo, os estúdios manterão essa franquia
para sempre, infelizmente. E na quinta posição temos Highlander 2: A Ressurreição. O primeiro Highlander de 1986 foi uma obra de ação e fantasia muito divertida, embora obviamente descartável, com uma inesquecível trilha sonora e uma mitologia bem interessante. Nessa obra, algumas pessoas, quando estão à beira da morte, descobrem que são imortais. Porém, se um imortal arranca a cabeça de outro, ele ganha seus poderes. Ou seja, a julgar pela história do original, trata-se de um filme bem difícil de fazer uma continuação. Afinal, nesse primeiro filme, uma raça primordial de mortais mata uns aos outros até sobrar apenas um da espécie. Então não daria mais para ter Highlanders depois de Highlander, certo? Errado! Highlander 2: A Ressurreição basicamente destrói toda a mitologia do filme original, adicionando alienígenas à trama e até mesmo ressuscitando personagens que morreram no filme anterior. E com isso se torna com louvor uma das piores continuações já feitas. E essa continuação, aliás, foi uma super produção na época, com nomes de peso envolvidos, inclusive o grande Sean Connery, mas ninguém conseguiu salvar essa bobagem que, como se não fosse o bastante, ainda teve outra continuação horrível nos anos 90. Enfim, na minha opinião, como acontece com a mitologia dos Highlanders, só deveria haver um filme de Highlander. E na nossa quarta posição temos o horroroso Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Chega a ser bizarro que uma franquia que tinha as melhores continuações de todos os tempos tenha botado tudo a perder com essa obra vergonhosa produzida mais de 20 anos depois da trilogia original. E apesar de Harrison Ford continuar ultra carismático no papel principal, o filme erra em quase todo o resto. Desde o elenco de apoio que não funciona, incluindo uma raríssima interpretação ruim de Cate Blanchett como a vilã da obra, e uma tentativa completamente fracassada de fazer de Shia LaBeouf o futuro da franquia. Os efeitos especiais também são muito fracos para um filme desse porte e há um uso excessivo da computação gráfica, o que faz inclusive que os filmes mais antigos pareçam muito mais bem feitos que esse, que é o mais moderno da saga. Além disso, a revelação final da nave espacial alienígena é uma bobagem que não faz o menor sentido no universo de Indiana Jones. E claro, há também a clássica cena em que Indiana Jones demonstra uma habilidade repentina de sobreviver a uma bomba nuclear se escondendo em uma geladeira. Enfim, é uma bobagem realmente inacreditável essa continuação de Indiana Jones, e a pior parte de tudo é que os produtores parecem não ter aprendido. E na terceira posição temos Rambo 2 e Rambo 3. Esse é um caso clássico de continuações tão ruins que prejudicam muito a imagem do filme original. Após seu lançamento em 1982, Rambo se estabeleceu como um filme de ação cru e sangrento sobre uma América ainda traumatizada com o fim da Guerra do Vietnã. E o mais interessante da obra era que seu protagonista John Rambo não era particularmente legal ou amoroso, como por exemplo Rocky Balboa. John Rambo era uma figura quieta e que carregava consigo várias feridas da guerra. E o primeiro filme funciona maravilhosamente bem, mas passada a ressaca da Guerra do Vietnã, não fazia mais sentido explorar essa obra. A partir do Rambo 2, o personagem emergiu como a personificação do chamado Exército de um Homem Só, o que já seria uma bobagem em um filme mais cômico ou descontraído, mas que se torna ainda pior no caso de Rambo, que é uma obra que se leva completamente a sério. Isso sem contar o fato que as continuações de Rambo são completamente estúpidas em termos geopolíticos. Para se ter uma ideia, Rambo 3 é ambientado no Afeganistão e Stallone se une ao futuro Talibã para lutar contra os russos. É isso mesmo, Talibã e Stallone juntos contra os russos. Enfim, a franquia virou uma salada de estupidez sem limites a partir de Rambo 2 e Rambo 3.
E na nossa segunda posição temos uma das obras mais toscas da nossa lista. Eu tô falando de O Filho do Máscara. O Máscara de 1994 foi uma das primeiras grandes adaptações dos quadrinhos, elevada à excelência principalmente pela grande estreia de Cameron Diaz e pela atuação espetacular de Jim Carrey, que evocou memórias da excelente interpretação de Michael Keaton como Beetlejuice. Mas onde o original parecia um desenho animado de ação ao vivo, com Jim Carrey não deixando nenhum pedaço do cenário sem mastigar, O Filho do Máscara é uma obra completamente sem brilho que substitui o enredo e a caracterização coerentes do filme original por um uso de computação gráfica sem fim. Além disso, não fica claro quem é o público-alvo do Filho do Máscara. Não é obviamente inteligente ou profundo o suficiente para prender a atenção de qualquer adulto médio e é muito vulgar e confuso para as crianças. Enfim, O Filho do Máscara é o equivalente cinematográfico de um pesadelo. Um filme horroroso que desonra completamente a inesquecível obra original, que hoje em dia inclusive anda meio esquecido, muito disso por culpa dessa continuação vergonhosa. E na primeira posição temos, é claro, essa que era óbvia, Batman e Robin. O maior vilão na extensa galeria de vilões do Batman não é Pinguim, não é Coringa e nem é o Charada. Essa honra estimada e singular vai para o diretor Joel Schumacher, que ao longo de seus 2 filmes matou completamente uma franquia que era muito próspera. Sim, o diretor Joel Schumacher foi basicamente o responsável por matar o Batman, que depois seria ressuscitado em Batman Begins. Mas embora os 2 filmes de Batman de Joel Schumacher sejam fracos, Batman Eternamente ainda é melhorzinho. Batman e Robin é que encabeça a nossa lista. Enquanto o diretor Tim Burton e os quadrinhos estavam tentando mover o Batman em uma direção mais corajosa, mais gótica e menos exagerada, Joel Schumacher estava ocupado comprando todo o neon que pudesse colocar em suas mãos e colocando até mamilos no traje do Homem-Morcego. Batman e Robin mostra nossos heróis de capa, que aqui incluem Batman, Robin e até a Batgirl, confrontando 3 vilões, Mr. Freeze, Eva Venenosa e Bane. E é impressionante observar o número de atores de prestígio que toparam participar dessa tosquice bizarra. Nós temos no elenco nada mais do que Uma Thurman, George Clooney, Chris O'Donnell e Arnold Schwarzenegger. E eles passam aqui a maior vergonha de suas carreiras em uma obra que, vista hoje em dia, funciona basicamente como uma comédia involuntária. Digo mais, se analisado da perspectiva cômica, vale dizer que Batman e Robin até que funciona bem. Mas enfim, como o objetivo da nossa lista não é julgar comédias involuntárias, ele encabeça o topo de piores continuações de todos os tempos. E é isso, pessoal, essa foi nossa lista de hoje com as piores sequências de todos os tempos. É claro que ao longo da história do cinema existem diversas sequências que são fracas e que destroem a imagem do original. Porém, na minha opinião, essas 10 são as piores já feitas. E vocês, o que vocês acham? Concordam comigo? Discordam? Deixem aqui nos comentários. Não esqueçam também de curtir e se inscrever no nosso canal. Um abraço e bons filmes para todos nós. Até a próxima, pessoal.